aquele que não tem, e aquele também que não tem, ou deixe os ouvidos abertos, que Deus quer falar contigo nessa tarde. Amém? Amém. Estarei lendo a igreja já acompanhando, diz assim, ó. Segurança em Deus, é o Salmo de Davi. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os meus inimigos me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que o exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. A Deus o Senhor pediu uma coisa, e o que eu quero é só isto: que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Que nós possamos ter sempre no coração a vontade de pedir ao Senhor para estar todos os dias na sua casa, para poder experimentar as maravilhas que o Senhor tem preparado para mim e para você. Que possamos sempre ter no coração este sentimento tocado pelo Espírito Santo de poder ir à casa do Senhor. Porque a palavra diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A nossa alegria é constante e é notória quando nós vimos um grupo de homens separado, que não ficou preocupado em tirar a hora de almoço, que não ficou preocupado com o sono, em pagar uma conta no banco, em fazer outras coisas, mas se preocupou em estar ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Nós somos privilegiados porque escolhemos a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, aprendendo seus ensinamentos, os seus estatutos e o mais importante, praticando. Que nós temos colocado em prática tudo quanto temos aprendido neste lugar. A palavra não diz: ide pregar o evangelho a toda criatura. Nós temos feito isso. A palavra nos ensina: ser manso e humilde de coração. Temos procurado a fazer isso, porque nós somos seres humanos, somos falhos, pecadores, mas nós temos que buscar a santidade todos os dias. Ela é gradativa, então todos os dias Deus vai nos aperfeiçoando, vai nos moldando, nos ensinando, e somos pessoas totalmente transformadas e diferentes. Não porque somos melhores ou somos merecedores, mas porque Deus, em sua infinita misericórdia e graça, tem achado graça em nós. E hoje não é diferente. Nós temos estado buscando a face do Senhor e pedindo ao Senhor para que possamos morar na casa dele todos os dias. E Davi entendeu muito bem isso. Era um homem que foi o segundo coração de Deus, cheio de problemas, cheio de pecado, sim, mas era um homem que tinha intimidade com Deus, que toda vez que ele errava, ele falava: Senhor, pequei, dei mole, vacilei, fui eu mesmo, foi eu, a responsabilidade é minha. E Deus achava graça nesse homem porque não corria da responsabilidade, falava: foi eu, pode me punir, foi eu sim, não vou correr. E Deus achava graça naquele homem porque falava de coração, não escondia: Senhor, não foi assim não, Senhor, foi eu sim. Quando ele adulterou aqui com Betseba e o filho dele morreu, e ele carregou aquela culpa do sangue inocente, ele falou: Senhor, tem misericórdia de mim, pequei contra ti somente, fiz o que era mal perante os teus olhos, né? E mais à frente ele vem falando: Senhor, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Entendeu e compreendeu que nós somos pecadores, mas temos um Deus que não olha para a nossa imperfeição. E a palavra nos ensina assim, ó: vai e não peques mais. Confessamos ao Senhor as nossas falhas, as nossas iniquidades, nossas transgressões, e o Senhor tem prazer em nos perdoar. Mas Ele nos ensina: vai, filho, e não peques mais. Não faça tudo aquilo que o seu coração deseja, mas faça somente a minha vontade, para que venha ter êxito na sua caminhada e venha ser bem sucedido por onde quer que andar. Essa é a palavra de Deus para a nossa tarde. A palavra de Deus veio de encontro ao meu coração principalmente, para que eu gosto muito da palavra de Deus porque ela é uma espada de dois gumes. Para ela fazer efeito na sua vida, ela tem que fazer efeito na minha vida primeiro, porque tem que surtir efeito na minha, para o sustento de vocês também, porque a responsabilidade é grande de quem fala e de quem ouve. E a responsabilidade que nós temos de Deus neste lugar, Ele tem nos levantado para fazer a obra
nossa, a obra é dele. E ainda que o nosso inimigo se levante contra nós, é para cair, porque a obra é do Senhor. E o nosso Deus é um Deus de vitória. Então vamos continuar ligados com o Senhor, fazendo a vontade do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, e ter sempre um coração desejoso de estar na casa do Senhor. Amém? Amém. Amém. Ora, sem mais delongas, meus amados, vamos ouvir o que Deus tem preparado para os nossos corações nesta tarde, através do seu profeta, que vai estar orando por iluminação, e o próprio estará trazendo a palavra de Deus para o nosso coração nesta tarde. Amém? Amém. Boa tarde, irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja reinando em cada coração. Vamos colocar de pé para falar com Deus. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade, Senhor, onde nos encontramos aqui, Senhor, nesse local separado, para te cultuar, para te adorar, para entregar, Senhor, a tua palavra, para falar, Senhor, do teu evangelho a toda criatura. Estes, Senhor, que estão aqui, estão dispostos, Senhor, a ouvir. Abra, Senhor, o coração, Senhor, dessas pessoas, para que eles possam, Senhor, entender o que o Senhor tem a falar para cada um de nós. Amém. Obrigado por esta oportunidade. Tu venha falar através de nós, para a tua glória e para a tua honra. Amém. Amém. Os irmãos podeis assentar. Bem, a pergunta de hoje: como está a sua fé? Como anda a sua fé? Você crê que Jesus está voltando? Você crê, irmão? Você crê, amigo, que o momento, a hora está chegando? Você crê que todas as coisas foram criadas por Deus com uma simples palavra: haja. Haja luz, haja trevas. E assim Deus criou o mundo, criou o universo e, consequentemente, Ele criou o homem para tomar conta de tudo que Ele criou. Olha a responsabilidade do homem. Então, irmãos, o texto que eu trago para a reflexão de hoje, nós encontramos em Hebreus, capítulo 11. Leremos alguns versículos para não tomarmos muito tempo. Então, a palavra de Deus, aqueles que quiserem acompanhar, Hebreus capítulo 11, apenas do versículo 1 ao versículo 6. Irmãos, a natureza da fé é exemplo de fé tirados do Velho Testamento. A natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Acompanhe, irmãos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que o mundo pela palavra de Deus foram criados, e de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes de sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé,
Noé, divinamente avisado das coisas que ainda se não viam, temeu e para a salvação de sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que não havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Que Deus abençoe essa leitura feita. De que promessa, irmãos? Promessa de salvação. Essa promessa que nós estamos, em busca. Promessa de salvação. Para que nós possamos obter a salvação, é necessário fazer a vontade de Deus, crer e confessar. É necessário ter fé nas coisas que se não veem, porque nós não vimos a Deus, nós ouvimos de Deus. E Deus, ele é tão poderoso, a luz dele é tão forte que é impossível. Tanto é que quando Moisés pediu para que visse, queria ver a face do Senhor. Então Deus falou com ele, porque Moisés era amigo de Deus. Então Deus falou assim: olha pela flecha, pela fenda desta rocha, e quando eu passar você olha. E ele olha Deus de costa, porque é impossível olhar Deus de frente, porque a luz dele é tão forte que o ser humano não suporta. Então, irmãos, aqui nós vemos nesse texto de Hebreus 11 alguns exemplos de fé, como nós lemos. O versículo 1 já diz: em que situação nós estamos? Estamos apegados, afirmados e confiantes na vitória. Nós estamos apegados, nós estamos confiantes, sim. Eu estou, vocês estão. Quem, por algum problema, alguma dificuldade, se desviou, quem, por algum problema, alguma dificuldade, está querendo voltar, mas alguma coisa atrapalha, isso é normal, porque a Bíblia diz que o cair é do homem, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Então nós temos que estar aqui, e nós estamos aqui pregando o Evangelho para que aquela pessoa que está caída, aquela pessoa que não aceitou ainda, venha a aceitar. Porque é interessante para mim, é interessante para você, é grandioso para Deus que uma alma se salve. Amém? Irmãos, esta é a promessa de Deus, a morada celestial, onde Deus enxugará nossas lágrimas. Isso é promessa, está na Bíblia, onde Deus enxugará nossas lágrimas, e Jesus será o nosso pastor. Nisto acreditamos e confiamos. Isto é fé. Nós cremos, irmão, nós temos fé que Jesus será o nosso pastor. Às vezes, irmãos, algumas pessoas vê o agir do homem, e eu coloco o pastor. Às vezes as pessoas reclamam, colocam o pastor, algum problema, o pastor errou, o pastor pecou. O pastor é ser humano como nós somos. Ele tem uma responsabilidade grande, mas ele é ser humano como nós somos. Mas, meus irmãos, o nosso pastor, aquele que nós temos que olhar, fitar o olho nele e não desviar, é Jesus Cristo. Porque se você olhar para o homem, aquele homem errou, ele errou porque ele é pastor, ou ele errou porque ele é vice-presidente, é diretor de uma instituição evangélica, e você, por conta disso, porque você acha que é membro, você pode errar porque é um pastor que está acima de você, tem mais responsável de erro? Não, o nosso pastor é Jesus Cristo, nosso sumo pastor, e é nele que nós temos que fitar os olhos. E nós cremos que este Jesus, ele é Salvador. Isto é fé, e é nessa fé, meus irmãos, que eu quero falar. A fé que nós temos que ter em Jesus Cristo, aquele que veio, morreu, está à direita do Pai, e ele fez isso por você, ele fez isso por mim. Ele abriu mão da sua glória, veio habitar entre os homens, para que o homem entendesse o amor, o tão grande amor de Deus, e Jesus Cristo provar que aquilo que ele está passando, o homem é capaz de suportar. Porque Deus não dá um fardo maior do que aquele que possamos suportar. Ouvimos falar de Deus
de tudo que criou, de todas as obras, milagres, a criação do mundo, lemos e ouvimos falar que Deus, com a simples palavra haja, construiu todo o universo. Houve luz, houve trevas, água, porções de terra e várias espécies de animais, aves, répteis, e viu Deus que era bom. Fez também o homem. E aí a história segue com uma história bastante conhecida, a história que nós conhecemos, que Deus preparou e colocou Adão para cuidar. E depois, vendo que Adão estava sozinho, Deus é tão amoroso, Deus é tão bom, que Ele colocou uma companheira ao seu lado. Tem até uma poesia muito bonita, que outro dia eu irei falar com o seu José, irei declamar, porque ela é muito bonita, fala sobre a criação da mulher do lado do homem. Irmãos, Deus é tão maravilhoso que Ele colocou Adão para cuidar daquele paraíso e colocou Eva para ele não ficar só. Nós que somos desta geração não alcançamos testemunho, mas os antigos já. Os antigos, irmão, que eu falo é esses que já foram. Agora você, meu irmão, quer alcançar testemunho de Deus? Você, irmão, quer ser falado, quer ser abençoado como estes homens foram abençoados? Tenha fé como este, como Abraão, Noé. Eu já falei aqui uma vez, como pode, né, um sol de 40 graus, como hoje, assim, que eu passei já estava 39, deve estar uns 40, 41. E aí veio uma mensagem do Senhor: construa uma arca, porque vai vir um dilúvio. E aí você passa isso nas pessoas, as pessoas vão dar gargalhada. Noé, pela fé de Noé, ele construiu, mesmo as pessoas zombando dele, ele construiu a arca. E a sua família se salvou porque ele teve fé. A palavra de Deus diz, e dá exemplo, Deus deu testemunho de Abel. Abel, meus irmãos, é aquele que ofereceu o maior sacrifício. Ele deu o maior sacrifício, ofereceu o maior sacrifício a Deus do que Caim. E Caim, por inveja, por ciúmes, o que ele fez? Ele matou Abel, por ciúmes. Primeiro homicídio na face da terra. Primeiro homicídio. Caim matou Abel por inveja. Mas Abel teve fé. Foi honrado por Deus, porque era um homem justo. Pela fé, Enoque foi transladado. Enoque não queria morrer. Hoje, quem quer morrer hoje? Se eu pudesse ser transladado, eu gostaria muito, não é? Enoque foi transladado. Ele não sentiu o gosto da morte. Mas por que Deus fez isso com ele? Obediência, fé. Deus, ele honra aquele que tem honra. Meus irmãos, se você está trilhando o caminho do Senhor com perseverança, passando pela dificuldade, se apegando somente em Deus, o Espírito Santo de Deus vai trabalhar na sua vida e você vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Deus tem um plano para cada um de nós, só depende de nós, depende da nossa fé, porque através da palavra de Deus é que nós somos edificados, é através da palavra de Deus que o nosso nível do Espírito Santo ele vai subindo, porque se você não buscar entendimento da palavra de Deus, o nível do Espírito Santo de Deus ele vai diminuindo e cada dia mais. E aconteceu isso com Saul. Saul foi tomado pelos que iam embora, sendo rei escolhido pelo povo, mas Deus consentiu, porque o povo queria um rei. Então Saul, ele tinha o Espírito Santo com ele. Quando ele começou a desobedecer, começou a fazer as coisas erradas, o Espírito Santo foi se esvaziando. E quando ele procurou uma feiticeira, o Espírito Santo já se esvaziou dele, porque ele foi lá. Então, irmãos, quer crescer em espírito e em verdade? Leia a palavra de Deus. Creia na palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Não adianta eu falar que vou amar o irmão e quando o irmão pede minha ajuda, eu digo para ele: Deus te abençoe. Deus é contigo, meu irmão, e eu não faço nada. Coisa que eu posso fazer, eu não faço. Isso não é amor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé e a obra é necessário que as duas andem junto, a fé e a obra. Não adianta eu ter fé e eu ver o meu amigo, o meu irmão passando dificuldade e eu não oferecer ajuda. Não adianta eu falar que eu tenho fé em Deus e eu não praticar justiça, eu ser injusto, não adianta. Então, meu irmão, a fé é o firme fundamento
Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte. Vimos isso no versículo 5 que nós lemos aí em Hebreus 11. Nesse versículo observamos que Deus, antes da transladação, olha meus irmãos, antes da transladação, fez Enoque alcançar testemunho de que agradara a Deus. Ou seja, antes dele ser transladado, Deus fez ele conhecer, Deus fez ele saber que ele estava sendo honrado por isso. Fez ele saber que ele foi obediente, fez ele saber que ele andou nos caminhos, fez ele saber que ele foi perseverante, por isso ele estava sendo transladado. E nós, irmãos, será que nós estamos nessas condições, tendo a fé a ponto de Deus fazer uma obra grandiosa, transladação, para que o teu servo não conheça a morte, não passe pela morte? Sentimento de Enoque, acho que eu fico com sentimento de dever cumprido, ainda mais quando é Deus que proporciona isso. Você imagina Deus, nosso Senhor, falar conosco, irmão, parabéns, olha meu filho, parabéns, você está fazendo exatamente como deve fazer. Não é, irmão? Como é gratificante nós sabermos, nós imaginarmos de que Deus está satisfeito com as nossas atitudes. Deus está feliz com as nossas atitudes. Essa atitude de estarmos aqui, onde nós estamos abrindo mão do almoço, do descanso do almoço, daquele cochilozinho depois do almoço que dá, não é verdade? Nós estamos abrindo mão porque nós temos fé. Nós temos fé, nós cremos na palavra de Deus. E aí a palavra de Deus reforça isso. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador, meu irmão, é aquele que é abençoado por Deus. É aquele que Deus está sempre contribuindo, é aquele que Deus está sempre ajudando, é aquele que Deus está sempre fazendo ele transpassar aquela muralha que ele vê tão grande que ele acha impossível, mas para Deus nada é impossível. Então ele faz o impossível se tornar possível, para que nós possamos seguir. Porque quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, quando nós buscamos a Deus, Deus lá Ele está olhando e diz: olha, Ele busca a mim, sinal que a nossa casa está firmada na rocha e não na areia. E a rocha é Jesus Cristo. Então sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé Noé preparou uma arca e salvou sua família, porque foi divinamente avisado. Com isso foi feito herdeiro da justiça. Olha, Noé foi feito herdeiro da justiça, porque ele obedeceu a voz do Senhor. Ele creu naquilo que o Senhor falou para ele. E nós, irmãos, será que nós estamos obedecendo? Será que nós estamos crendo? Tem gente que já não crê mais. Tem gente que está achando que Jesus Cristo não vai voltar. Eu já falei, vou falar de novo. Jesus Cristo já voltou para muita gente. Então prepara, meu irmão. Prepare o seu caminho. Não é para hoje, não. É para ontem. Significa que você, aquilo que está errado, conserta, meu irmão. Se você está de mal com o seu filho, se você está de mal com o seu irmão, vá lá e converse com ele, se entenda com ele, coloque-se diante de Deus como pessoa justa, porque Ele espera isso de nós. Ele também alcançou testemunho. Para finalizar os exemplos que dei, separei, não podia deixar de falar de Abraão. Abraão, meus irmãos, Abraão ele recebeu uma promessa de Deus que ele teria um filho. E teve, na velhice, mas teve. Abraão já nem esperava mais, não é verdade? Muitas das vezes as pessoas não esperam. Muitas pessoas pensam, poxa, eu estou pedindo isso há tanto tempo. Mas Deus ele responde. Ele pode responder com sim, responder com não, ou responder espere. E nós temos que esperar, porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. Então nós temos que esperar. Então quando você pedir alguma coisa a Deus, está demorando, meu irmão, persevere, peça. Está demorando, continua pedindo, porque Ele vai ver pela tua obediência, pela tua insistência, porque Ele está pedindo, eu vou dar. Porque aquele que pede com fé, aquele que tiver a fé semelhante, o
tamanho semelhante a um grão de mostarda. Olha, meu irmão, semelhante a um grão de mostarda. Um grão de mostarda é uma sementinha que mal se dá para ver, ela é tão pequenininha. E a palavra de Deus diz: se a tua fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover um monte de um lado para outro. Um monte é o problema que você está passando, um monte é uma dificuldade que você está passando, um monte é aquele problema que precisa ser resolvido. Se você tem fé, você peça que Deus te dá. Peça com fé que Ele te dá. E Deus mesmo, tendo para ressuscitar, não permitiu que Abraão chegasse ao extremo. Ou seja, Deus pediu a Isaac. Ou seja, pediu a Abraão que entregasse Isaac. Agora, os irmãos, imaginem comigo. Abraão esperou uma vida inteira por um filho da promessa. E quando o filho vem, Deus dá, na velhice, dá o filho para ele. E aí Deus depois pede esse filho para ser sacrificado. Aí pela fé, Abraão, ele deve ter pensado assim como eu: mas ele me prometeu isso há tanto tempo, ele me deu, ele cumpriu a sua promessa, como ele pode tirar? Mas eu tenho fé, eu vou entregar, porque minha vida é Deus que cuida. Tudo é dele, para ele, por ele, então eu vou entregar. E ele foi lá e entregou Isaac. E antes que ele consumasse, antes que Abraão consumasse o fato de sacrificar seu próprio filho, Deus providenciou, né, um carneirinho que ficou preso na galhada, e aí desamarrou Isaac e colocou, ofereceu o holocausto com aquele carneirinho que estava ali. Então, pela fé, meu irmão, Abraão entregou seu único filho. Ele sabia que Deus ia ajudá-lo. Ele sabia que Deus ia dar providência. Ele sabia que podia confiar em Deus. E hoje eu sei, meus irmãos, e eu acredito que os irmãos também saibam. Hoje nós sabemos que podemos confiar em Deus, porque Deus tem feito maravilha, Deus tem abençoado, Deus tem tirado o servo, aquele servo que ama, de dificuldades embaraçosas. Porque eu tive pela minha vida, eu testemunho pela minha vida, problemas grandes que passei, que achei que seria impossível de superar. Eu superei através da palavra de Deus, através da palavra de Deus que se encontra na Bíblia. Então esse livro aqui, meu irmão, esse livro aqui é fundamental para que nós possamos caminhar pensando, sendo conduzidos por Deus. Quando somos conduzidos por Deus, o que nós vamos alcançar é a vitória, é a vida eterna. O primeiro a receber a promessa de Deus, tendo ele, Sara, filho na velhice, segundo Deus, poupou a vida de Isaac. Então estou falando de Abraão. Então Abraão, Deus provou Abraão. E quantos de nós tem sido provado? Quantos de nós temos sido provados por Deus? E muitas das vezes, às vezes não dá. Mas quando a gente se apega com a palavra de Deus, se apega com Deus, isso se torna mais fácil, porque Deus está no controle, é Ele que está administrando. Nós nesta geração estamos lutando em meio aos problemas do dia a dia, que tem atormentado. Os problemas nos têm atormentado. O problema muitas das vezes tem induzido, né, a gente se afastar do caminho. As dificuldades, muitas das vezes, meu irmão, se você não estiver firmado na palavra, ela te desencaminha. E aí, meus irmãos, nós precisamos estar estudando, precisamos estar ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é fundamental para que nós possamos superar todas as dificuldades. Então, meus irmãos, o problema do dia a dia que tem atormentado, mas também temos a fé, e é ela que nos dá força para a caminhada. Deus tem falado conosco através do Espírito Santo e nos dará testemunho como Deus deu os antigos. Deus tem dado testemunho e vai dar testemunho de nós, meus irmãos. Quando chegar aquele dia, o grandioso dia, quando Ele falasse: vinde bendito do meu Pai, herdar a mansão celeste, né? Então nós temos que estar firmados na palavra de Deus e jamais se desviar do caminho. Naquele dia, o grande dia, Jesus estará testemunhando de nós. Ele dirá: vem bendito de meu Pai, para herdar a cidade santa, a terra prometida, porque foram humilhados, passaram por tribulações, renunciaram tudo que o mundo oferece. E quanto que nós temos renunciado ao que o mundo oferece? O mundo oferece facilidade para ganhar dinheiro.
O mundo oferece mulheres. O mundo oferece você galgar uma posição no seu trabalho, né? Às vezes aparece aqui uma oferta, né? Olha, faz isso, olha, faz isso, faz aquilo. E aí, meus irmãos, se você não tiver firmado na palavra, você vai acabar fazendo. Então, por isso que eu digo, na palavra, você tem que estar firmado. Aí vem o que Paulo disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então é isso que nós temos que fazer, combater um bom combate, fica na palavra de Deus, perseverando na fé, acabar a carreira e guardar a fé. Que possamos, irmãos, continuar honrando o nome de Jesus, trabalhando na sua obra com dedicação e alegria, sabendo que o fim da nossa caminhada está próximo. Então sejamos como Abel, como Enoque, como Noé, como Abraão e como Paulo que disse: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Então, meus irmãos, não vamos imitar Paulo, vamos imitar Jesus. Mas Paulo estava caminhando tão ali certinho, procurando fazer a vontade de Deus, que ele chegou a colocar assim: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. Mas sejamos imitadores de Cristo, meu irmão. Olhe para Cristo, não olhe para o irmão, não olhe para o pastor, não olhe para ninguém, olhe para Cristo, porque Ele que vai te conduzir no caminho eterno, o caminho da salvação. Amém? Que Deus queira abençoar, que os irmãos possam receber essa palavra e se fazer cumprir na vida de cada um. Amém. Glória. Meus irmãos, gostaria de agradecer a todos. Desculpe ter passado 8 minutos no serviço, não é comum, mas a dia é diferente do dia. Um dia diferente do outro dia. Nós queremos desculpar aí. Ninguém é culpado, a não ser eu, que não faria o tempo previsto para ele. Ok? Então, desculpe. Vamos levar nossa mão, vamos orar. Meu Pai, muito obrigado por essas aulas preciosas que eram hoje na live. Abençoe o pregador cada vez mais, meu Pai. Muito, Senhor. Vem de outra obra para cumprir o compromisso, meu Pai. Abençoe cada vez mais teve conhecimento, sabedoria, meu Pai. Abençoa cada um que ouviu a palavra, meu Pai. Muito obrigado pela comida que teve que mandar para nós nesse dia. Abençoe cada família que ele entrado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos alegres. Operando Deus. Quem impedirá? Se Deus é por nós, Quem será contra nós? aleluia. Saudade da luz.
porque aí eu já pulo alguma coisa, entendeu?